Fala pessoal, tudo certo? Bom, estamos aí no nosso primeiro podcast do Antítese, primeira vez que a gente está fazendo aqui. É uma série de podcasts que a gente vai fazer. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. E você, Ana? Eu também estou muito feliz. Nunca gravei um podcast, então Vai ser estou muito muito feliz. bom. Vai ser muito bom. Estou muito A gente vai animada. tocar diversos assuntos, falar sobre várias coisas. Sim. E nesse primeiro podcast a gente queria conversar sobre um assunto, né, de um post que a gente fez recentemente, que deu muito certo, assim, muita gente compartilhou, muita gente comentou e falou muito, deu muita repercussão, né, e o tema foi valorize a sua igreja local, né? E a gente basicamente falou no post que existe um poder na igreja local. Que existe um poder na unidade, que existe um propósito muito grande quando nós nos reunimos, né, de que existe a igreja universal, mas que existe a igreja local também. E todas as vezes, se a gente for pegar dos 100%, todas as vezes que a palavra eclésia, que é a igreja, é mencionado no Novo Testamento, a gente tem aí pelo menos quase 90% fala sobre uma igreja específica dentro ali do Novo Testamento, quando é Paulo, né, quando é João, enfim, quando é Pedro. Não é tanto a igreja universal, mas sim uma igreja local. E é muito legal a gente ver isso, né, de que existe essa realidade, existe esse poder. Deus deixou esse propósito para o corpo de Cristo, de viver de maneira local também. E de maneira independente, de maneira autônoma também, se a gente for pensar. E é muito lindo isso. E eu acho que todo mundo que segue a página, de alguma forma, né, se identifica e está presente, serve em uma igreja, vive em uma igreja local. E isso é muito lindo. Nós dois somos filhos de pastor, né? A gente sempre esteve presente na igreja, sempre servindo, fazendo muita coisa. Nossos pais são pastores, nossos avós são pastores, os nossos tios são pastores. Eu sou pastor, a Ana também é. Quer dizer, a Ana foi no Canadá e ela está sendo treinada aqui, né, para plantar uma igreja. Mas e aí, Ana, qual que é a tua visão a respeito da igreja local? Por que é importante a gente valorizar a igreja? Tem muitas coisas, né? Mas eu acho que é muito bom você ter comunhão com as pessoas, né? Eu acho que, para mim, igreja significa isso. Ter um lugar para você ter pessoas que te conhecem, né? Conhecem o seu nome, conhecem a sua vida, conhecem a sua história, né? Eu acho que a gente faz parte de uma igreja que tem mais ou menos 5.000 pessoas, então é uma igreja grande, né? Mas é uma igreja que consegue, assim, pastorear as vidas pessoalmente, porque a gente se reúne em células, né? Então, para mim, a igreja local é mais do que a gente se reunir num lugar grande, né? Congregar ali, fazer então, um dia lá em que a gente, no domingo, que a gente tem o louvor, tem a adoração, tem a palavra, né? Mas é a vida, né, em comunidade que a gente tem, é você participar da vida um do outro, você estar junto, né? Você participar de tudo aquilo que faz parte da vida, né, uns dos outros. Acho que isso é a igreja, é ter essa comunhão, é ter essa intimidade, é você ter pessoas que te conhecem, sabem seu nome, né? Isso eu acho que é muito importante. A gente veio, né, de uma pandemia, e a pandemia, eu acho que ela mexeu com as pessoas nesse sentido, porque a gente ficou muito tempo, talvez, né, algumas igrejas se reunindo só no online, né? Talvez, né, enfim, não conseguindo se reunir naquele grupo grande, né? E eu acho que a gente conseguiu, né, através da pandemia, perceber a importância, né, o valor da igreja, como é importante a gente estar junto, né, e se reunir. É muito legal a gente perceber que o Novo Testamento, quando ele fala sobre viver o corpo de Cristo, porque a gente tem essa ênfase, né? Mesmo no ministério de Jesus, era sempre voltado pensando na igreja. Nunca foi pensando em algo místico, o corpo inteiro como um todo. É sempre pensando aonde você vai conseguir servir. Porque não funciona. Cristianismo sem igreja local, sem um lugar onde você serve, uma cidade, uma comunidade, pessoas que te conhecem, como você falou, pessoas que te amam, e você é amado por elas e você também ama, você serve também, você não consegue viver o cristianismo pleno. E você não consegue conhecer a Cristo sem viver em uma comunidade local. Você não consegue conhecer Jesus de verdade e nem viver aquilo que Jesus te chamou para viver, se você não estiver inserido numa comunidade, numa igreja local. Isso é muito interessante, é muito forte, porque isso mostra o poder que essa realidade tem nas nossas vidas. Isso significa que se a gente não está inserido numa igreja, ou mesmo só vai por ir numa igreja, e não se faz presente, não é uma igreja local, e não serve na igreja local, e não está inserido de verdade, a gente não está vivendo o cristianismo de verdade. A gente vive uma falsa ideia de cristianismo, né? A gente é cristão nominal, a gente tem o nosso título de cristão, mas conhecer de verdade a Cristo, nós só conseguimos conhecer Ele vivendo com Ele todos os dias, lógico, no nosso tempo devocional, mas também vivendo em comunidade, numa comunidade local.
Com certeza. Eu acho que Jesus ele veio estabelecer a igreja, né? Ele falou sobre a igreja como a missão dele de estabelecer. Como ele disse, né, que ele construiria a igreja dele, né? Então, Jesus não veio construir uma ideologia, Jesus não veio construir nenhuma religião, ele veio para estabelecer a sua igreja, né? E a igreja ela é muito mais do que isso, do que uma religião, como a gente falou, do que, né, enfim, um lugar que a gente se reúne, um templo físico, né? Mas é um grupo de pessoas, né? Os chamados para fora, como você falou, eclésia, né? Que é isso que significa a palavra eclésia. Aqueles que são chamados para fora, que são separados, que são escolhidos, né? Então, a igreja, ela é o plano de Jesus, o plano para salvar o mundo, né? Jesus não veio trazer, como a gente falou, uma ideologia para transformar a sociedade, né? Enfim, mas Jesus veio para transformar a sociedade por meio da igreja, né? Não por meio de ideologias políticas, não por meio de outras coisas. Então, é por isso a igreja é tão importante, né? Na vida do jovem, na vida de cada pessoa, né? Cada cristão. A pregação do evangelho, ela acontece através da igreja mesmo, né? Através da igreja servindo. Isso é muito lindo. Agora, passando um pouco mais pra frente, por que será que a gente perdeu um pouco o valor da igreja? Os jovens, talvez, principalmente, não têm mais a ideia de valorizar a comunidade local. Sempre pensar muito de maneira, enfim, global, ou mesmo mistificar muito. Tem muito jovem falando em missão, em servir, enfim, né, se envolver em diferentes movimentos. Mas daí quando você fala de você se conectar com uma igreja, existe muito pouco. Muito jovem migrando de igreja em igreja, não dando tanta importância. Qual que é a sua opinião? Qual que é a sua visão? Eu acho que é mais fácil a gente não estar plantado em um lugar. É mais fácil a gente viver dessa forma, né? Pulando de lugar em lugar, recebendo de lugar em lugar. A gente vai e a gente ouve cada pastor que a gente quer, a gente abre nosso YouTube, a gente escuta, a gente tem acesso hoje em dia, né, a tantas mensagens, tanto conteúdo, e é muito mais fácil do que você ter uma pessoa que fala diretamente ao seu coração e que te corrige. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente vive uma geração muito individualista e a gente traz esse individualismo para o nosso cristianismo também, para a nossa vida com Jesus. A gente quer ser a gente mesmo, a gente quer fazer da nossa forma, a gente quer agir da forma como a gente quer agir, a gente quer viver o nosso cristianismo pessoal, né? E claro que Jesus veio para ministrar a gente pessoalmente, para falar conosco, nossa vida devocional é muito importante, mas a vida da igreja local, quando a gente está plantado, quando a gente está realmente estabelecido em um lugar, é lá que nós somos tratados, né? É lá que nosso caráter é realmente alinhado, né? Porque é no convívio uns com os outros que a gente percebe, né, as coisas que a gente tem. Pensa no casamento, né? O casamento você casa e você percebe já quão egoísta você é, desde o primeiro dia, né? Você já percebe porque você consegue enxergar suas falhas, né, se relacionando com o outro. Por isso a igreja é tão importante, né? Porque a gente precisa entender esse individualismo não faz parte do que Jesus pensou para nós como cristãos, né? Ele sempre sonhou que nós fôssemos né, unidos. E você, pastor, o que você acha sobre isso? Não, eu acho legal o que você falou, porque até pegando a ideia de estações e idades distintas, quando você está casado, você percebe como você é individualista mesmo, como você falou. Quando você tem filhos, você se desdobra, né? Você investe em uma criança que não tem condição de te devolver. Você só doa, você não recebe nada quando você investe nos seus filhos. No casamento, né, quando é só o marido e a esposa, né, você investe e também tem investimento da outra parte para você, mas com os filhos não. São estações. Eu acho que o jovem, porque ele não viveu ainda isso, talvez ele tenha mais essa concepção para ele assim, de individualidade. Assim, eu quero a minha vida. O que é bom para mim? O que eu quero? Quais são as minhas vontades? Quais são os meus sentimentos? O que eu sinto quando eu vou naquela igreja, nessa igreja? Quando eu vou... Então, acho que o cara faz assim, né? Quando eu vou naquela igreja, o louvor lá é muito bom. Quando eu vou naquela igreja lá, que lá, sei lá... A palavra é melhor, né? A palavra é melhor. A poltrona lá é gostoso. Lá tem ar-condicionado. Sei lá qual que é a ideia, né? Mas o ponto é que as pessoas acabam pulando, porque... Eu acho que tem muito disso que você falou. Se você vai se envolver em um lugar e colocar suas raízes, plantar suas raízes num lugar, você vai exigir muito de você. Porque, primeiro, as pessoas que estão acima de você, também falo de liderança, pastores, não são perfeitos, assim como você não é. Né? Todos nós não somos. Então, a comunidade ela acaba servindo uma outra. E eu acho que o que é muito interessante, eu sempre vejo, sempre falo isso, é que a igreja é um organismo vivo. Ela não é uma estrutura. Quando eu falo de organismo vivo, eu falo que ela está crescendo, ela está passando as estações, as etapas, a maturidade. Então, dentro de um corpo, dependente de cada lugar que nós estamos servindo ou fazendo, nós vamos ser esticados, nós vamos viver como corpo. Isso vai de crescimento de todos nós, de toda a igreja, falou local. Né? Isso é muito forte.
E eu acho que ainda assim tem muitos jovens que vão para a igreja realmente como se estivessem naquele velho exemplo, né? Um buffet mesmo. Eles vão para se servir. Eles escolhem o que é melhor para eles, né? Pulam coisas que não querem, não gostam desse tipo de mensagem e acaba não sendo uma coisa boa. Isso acaba trazendo consequências sérias para a vida de muitos jovens, né? Muitos jovens ficam pulando de lugar em lugar e no final vivem realmente só uma religiosidade mesmo e não um cristianismo profundo, porque não tem mudança, né? Eu gostei muito de algo que você falou a respeito de muitas pessoas vivendo nesses movimentos, né? A pessoa ela se engaja num movimento, ela entra de cabeça ali num movimento de evangelismo, enfim, ela entende daí que a vida dela é o ser evangelista ou um missionário, né? E muitas pessoas acham que elas esquecem que o contexto sempre de missão sempre foi linkado à igreja local, né? Na verdade, assim, não existe missão sem a igreja local, né? Porque a gente já fez várias viagens missionárias, né? Aqui na igreja a gente faz algumas, a gente fazia mesmo quando a gente era adolescente, assim, mais novo, né? Desde acho que uns 6, 7 anos a gente fazia, mas as viagens que realmente têm frutos são as viagens que a gente vai para evangelizar pessoas que a gente vai trazer para uma igreja. Por quê? Porque as pessoas precisam estar plantadas. As pessoas que são salvas, né, nessas viagens, nessas viagens missionárias, enfim, tudo isso, precisam de um lugar para congregarem. Né? Então, eu acho que é muito engraçado, porque a gente vê o jovem voltando, né, a essa questão do não precisa de igreja, a gente vai só evangelizar, levar Jesus para as pessoas. Tá, e a gente leva Jesus, e aí a pessoa, para onde ela vai depois disso? Né? Se a gente quer realmente levantar discípulos, a gente precisa levantar pessoas que vão discipular essas pessoas, por isso a igreja local, né? Porque a igreja local é uma reunião de discípulos, né? Então, eu acho engraçado isso, que hoje em dia a gente vê uma volta, né, para essa questão de, não precisa de igreja, a gente pode só fazer a missão, né? E enfim, né? Eu acho que tem que linkar as duas coisas. Sempre as coisas andam juntas, né? Na minha opinião. Os ministérios, eles estão inseridos dentro de um contexto de igreja, né? Igreja local. E quando a gente pega o próprio apóstolo Paulo, quando ele ia como missionário, né? Ministrar, é porque ele estava plantando igrejas mesmo, né? Nunca fora, nunca no contexto de não precisar. Pelo contrário, sempre em submissão, sempre em reverência, sempre em comunhão e unidade. Eu acho muito lindo. E o ponto disso tudo é que nós temos diferentes igrejas locais até. Por exemplo, aqui em Londrina existem diversas igrejas, denominações, e não tem problema. Isso é muito lindo. É a diferença do corpo de Cristo, até em termos doutrinários, né? E isso é muito legal. Mas o importante é nós estarmos alicerçados em uma igreja local, né? Eu até coloquei um negócio no texto. Foi algo que Deus falou muito comigo do meio do meu ministério, assim, nos últimos anos, né? Faz quase 7 anos que eu tenho pastoreado, e teve uma frase que Deus colocou muito forte no meu coração, né? Eu coloquei até no texto, né? Comunidade tem um endereço. A nossa comunidade, ela tem que ter um endereço, tem que ter um local exato, tem que saber onde é. E conexão tem um nome. Quer dizer, eu tenho que ter conexão com alguma pessoa que está lá dentro. Alguém pode falar na minha vida. Eu tenho que ter alguém dentro da minha igreja local que pode olhar para mim, olhar para as minhas falhas, olhar para o meu caráter e falar, olha só, você precisa mudar isso, aquilo. Eu preciso ter abertura. Se eu não sei, se eu não conheço o endereço da minha comunidade e não tenho uma conexão dentro dessa comunidade também, tem alguma coisa errada. A gente precisa parar e cuidar e rever o que tipo de cristianismo a gente está vivendo. Porque não é esse o cristianismo que Deus nos chamou a viver. Não é esse o tipo de religião, né, que nós somos chamados a viver. Nós não somos chamados a viver uma mera religiosidade, uma mera religião. Ou se acostumar com a ideia de ir para a igreja. Nós precisamos ser inseridos numa igreja local e amar o lugar onde nós estamos plantados, onde Deus nos colocou, porque nós somos chamados a isso. Eu ia fazer uma pergunta também, mas a gente recebe bastante isso, eu acho que no Antítese, né? Quando a gente abre caixinha, sempre a gente tem essa pergunta, né? Pessoas falando de que, eu estou numa igreja, mas eu não tenho recebido, né? Tipo assim, eu não recebo a palavra, ou, sei lá, a palavra muito doutrinariamente, assim, eu não tenho... Falta doutrina. Falta doutrina, falta ensino, enfim, a pessoa, às vezes, ela é uma pessoa que tem mais foco mais intelectual, talvez, né? E ela quer aprender mais, mas ela está numa igreja talvez que não seja talvez esse o foco, né? Eu queria te perguntar o que você acha para uma pessoa, assim, você acha que isso é uma razão para a pessoa, tipo, sair da igreja? Eu ia perguntar, porque a gente escuta bastante essa pergunta, né? Tem muito essa dúvida, né? Quando que eu posso mudar de igreja, né? Perguntando. E eu não tenho a resposta final, né? Eu não sou nem... sou pastor de uma igreja local, dou a minha opinião a respeito do que nós vivemos aqui e das experiências que eu já tive, já vivi. A minha ideia é assim, se você está em um lugar e você percebe que existe algo que ainda está faltando, seja você essa voz.
de ensino. Se coloque nesse lugar de servir o seu pastor, de tentar ajudar nesse aspecto. Porque se está precisando de ensino na sua igreja, seja você a voz de ensino nesse lugar. Se coloque nesse lugar. Agora, se tem questões, às vezes, doutrinárias que você não consegue resolver dentro do seu coração, então é o caso de você conversar, abrir o seu coração, falar sobre o que está acontecendo, sobre a sua visão doutrinária e falar, pastor, não está dando certo. E deixar, porque o próprio pastor vai falar, olha só, acho que talvez seja melhor você caminhar para outro lugar, ir para outra igreja, não tem problema, entendeu? Mas sempre fazendo debaixo do Espírito Santo, né? Te conduzindo. Não faça nada com intenções erradas, com motivação errada. Sempre conversando, sempre tendo muita transparência. E sempre com motivação de ajudar. E não de separar, e não dividir. Porque esse é o nosso chamado também. Valorizar a igreja local. Eu acho que também tem pessoas que, como você falou, essa questão, né, do jovem ir com essa coisa do receber, do que eu estou recebendo, do que eu estou recebendo. Quando a gente é uma pessoa que só recebe, a gente fica preocupado com o que a gente está recebendo. Mas quando a gente também entrega e a gente dá, e quando a gente está investido na igreja local, essas dúvidas, essas questões que às vezes aparecem, elas meio que são dissolvidas, porque você está servindo, você está entregando, você está dando seu tempo, você está engajado com a igreja, né? E o domingo, muitas pessoas falam no domingo, né, que o domingo querem uma palavra de ensino, uma palavra de correção, sei lá, querem uma palavra super doutrinária, assim, no domingo, mas o domingo, ele não é para ser o seu sustento, né? Você tem Jesus, a sua vida devocional, você tem que, na verdade, você buscar o ensino por conta. Busque Jesus, busque o ensino da parte de Deus e deixe que a igreja seja o lugar em que você também recebe a palavra, mas que não é a sua maior fonte, né, de sustento. Né? Tem muitas pessoas que falam isso, né? Eu acho que isso é importante a gente rever muitas vezes nossa expectativa em relação ao nosso pastor, nossa expectativa em relação ao que a gente vai receber num domingo, por exemplo, né? Legal. Sim. É isso aí. Bom, a gente está finalizando então o nosso primeiro podcast aqui, né, sobre igreja local, sobre valorizar a igreja local, e foi muito legal, né? E eu sei que nós não somos experts aqui, tipo assim, mestrado em igreja local, mas nós somos dois jovens, né, porque eu me considero jovem, que sempre serviram, sempre amaram a igreja local, né? Estiveram presentes na igreja. Meus pais são pastores, como a gente falou, os nossos avós são pastores. E nós somos pastores também, estamos servindo há bastante tempo. Então, é isso aí. A gente se vê então no próximo podcast do Antítese. Falou!